Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Ultrapar para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2025. A apresentação será conduzida pelo Sr. Rodrigo Pizzinatto, CEO da Ultrapar, e pelo Sr. Alexandre Palhares, CFO da Ultrapar. A sessão de perguntas e respostas contará também com a presença dos senhores Leonardo Linden, CEO da Ipiranga, Tabajara Bertelli, CEO da Ultragaz, e Fulvio Tomelin, CEO da Ultracargo. Esta teleconferência está sendo gravada e poderá ser acessada no site de ri.ultra.com.br. Após a apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Informamos também que essa teleconferência será conduzida em português e que a opção de tradução simultânea está disponível clicando no botão Interpretation. Para aqueles ouvindo a teleconferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português clicando em Mute Original Audio. A apresentação será projetada em português e a versão em inglês está disponível para download tanto no website da companhia como no chat. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da Ultrapar, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Ultrapar e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Rodrigo Pizzinatto, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Rodrigo, pode prosseguir. Bom dia a todos. Muito bom estar aqui mais uma vez para compartilhar os resultados da Ultrapar. 2025 foi mais um ano marcado por evoluções relevantes aqui na Ultrapar. Estratégia clara e disciplina de execução são a base para a continuidade de bons resultados operacionais. Encerramos o ano com o maior EBITDA ajustado recorrente já registrado em um quarto trimestre. Essa evolução se refletiu diretamente no caixa. Tivemos uma geração de caixa operacional recorde da Ultrapar de 5 bilhões e 500 milhões de reais. Isso permitiu que encerrássemos o ano com alavancagem de 1,7 vezes, mesmo após a antecipação de 1,1 bilhão de reais em dividendos em dezembro. Sem esse efeito, ela teria sido 1,5 vezes, nível bem confortável. Somando a antecipação aos dividendos regulares, pagamos 1,4 bilhão de reais de dividendos em 2025, equivalente a R$ 1,30 por ação e um dividend yield de 7%. Destaco também avanços importantes na agenda institucional, como a aprovação do devedor contumaz e da monofasia da NAFTA, que fortaleceram a justa concorrência e a segurança regulatória, e a Lei do Gás do Povo, que reforçou a segurança e o arcabouço regulatório do setor de GLP. Continuamos avançando na nossa agenda de crescimento, produtividade e criação de valor. Com a conclusão da expansão da base de Rondonópolis da Ultracargo e aquisição de 37,5% de participação na Virtus GNL, ambas em janeiro. Em fevereiro, concluímos a migração do SAP da Ultracargo para a plataforma SAP S/4HANA, passo relevante para elevar a nossa eficiência operacional. Comunicamos também o nosso plano de investimentos para 2026, que pode chegar a 2,6 bilhões de reais destinados à expansão, sustentação, segurança e eficiência dos nossos negócios. E seguimos fortalecendo nossa estrutura de capital com a captação de cerca de 260 milhões de reais em linhas incentivadas para projetos de expansão a um custo médio ponderado equivalente a 87% do CDI. Iniciamos 2026 com um cenário global marcado por tensões geopolíticas e volatilidade econômica. Estamos preparados para enfrentar esse contexto e aproveitar as oportunidades
com um time engajado, negócios fortalecidos e foco constante em eficiência operacional, disciplina financeira, inovação e crescimento sustentado, seguindo assim nossa jornada de criação de valor. Com isso, agradeço a atenção e passo agora ao Palhares, que vai detalhar os resultados do trimestre e do ano de 2025. Obrigado, Rodrigo. Bom dia a todos. Gostaria de reforçar os critérios e padrões utilizados para as análises dessa apresentação, que podem ser vistos neste slide 3. Feito isso, vamos para os resultados do quarto trimestre e do ano de 2025, começando com o consolidado da Ultrapar, no slide 4. O EBITDA ajustado somou-lhe 1,6 bilhão de reais no trimestre, redução de 34% em relação ao mesmo período do ano anterior, em função dos efeitos não recorrentes destacados na página 2 do release que divulgamos ontem. No ano, o EBITDA ajustado atingiu 6,8 bilhões de reais, um crescimento de 2% em relação a 2024. O EBITDA recorrente, por sua vez, foi de 1,7 bilhão de reais no trimestre, um crescimento de 36% sobre o quarto trimestre de 24, refletindo principalmente o melhor desempenho da Ipiranga e da Ultragaz, além do efeito da consolidação da Hidrovias. No ano, o EBITDA recorrente totalizou 6,2 bilhões de reais, 15% acima de 2024, reflexo do resultado da Ipiranga, da Ultragaz e da Hidrovias, cuja consolidação teve início em maio. O lucro líquido do quarto trimestre foi de 256 milhões de reais, uma queda de 71% em comparação com o mesmo período de 24, também influenciada pelos efeitos não recorrentes que mencionei. Sem esses efeitos, o lucro líquido teria sido de 439 milhões de reais, um crescimento de 49% no trimestre. No acumulado do ano, o lucro líquido ficou estável em 2,5 bilhões de reais, refletindo o resultado operacional recorde, parcialmente compensado pelo aumento de depreciação e amortização e pelas maiores despesas financeiras decorrentes da consolidação da Hidrovias. Esse nível de resultado permitiu a distribuição de 1,4 bilhão de reais em dividendos no ano, considerando a antecipação de 1,1 bilhão de reais realizada em dezembro. No próximo slide, por favor, vamos comentar a geração de caixa do ano. À esquerda do slide, vemos que a geração de caixa operacional atingiu 5,5 bilhões de reais, recorde histórico da Ultrapar. Esse resultado vem principalmente de 3 fatores: maior resultado operacional, consolidação da Hidrovias, que contribuiu com 855 milhões de reais, e menor necessidade de capital de giro, com destaque para a Ipiranga, compensados parcialmente pelo efeito de liquidação de fornecedores convênio, no montante de 1 bilhão de reais. Falando do CAPEX, fizemos 2,5 bilhões de reais, um aumento de 15% sobre 2024. Isso é explicado por maiores investimentos da Ipiranga, além dos efeitos da consolidação da Hidrovias de 235 milhões de reais, que não fazia parte do plano inicial, e, ao mesmo tempo, tivemos menores investimentos na Ultracargo. Olhando em mais detalhe com essa alocação de capital, concluímos algumas transações, com destaque para o aumento de capital e aumento da nossa participação acionária na Hidrovias, que totalizou 693 milhões de reais, aquisição de TRRs no valor total de 103 milhões de reais e transação da Virto no valor de 36 milhões de reais no ano. Ao longo do ano, também foi concluída a venda da operação de navegação costeira pela Hidrovias, no valor total de 715 milhões de reais. Somado a isso, concluímos o programa de recompra de ações da Ultrapar e fizemos uma distribuição relevante de dividendos. Avançando para o próximo slide, falando de dívida e alavancagem, encerramos 2025 com dívida líquida de 12,1 bilhões de reais, um aumento em relação a setembro, mas ainda assim mantendo a alavancagem estável em 1,7 vezes, exatamente o mesmo patamar do trimestre anterior. Essa estabilidade possível é explicada pela geração de caixa operacional recorde, que compensou a antecipação de dividendos de dezembro. Excluindo o efeito da antecipação dos dividendos, a alavancagem teria encerrado o ano em 1,5 vezes. O aumento da dívida líquida na comparação entre o final de 2025 e o final de 2024 reflete principalmente a consolidação da Hidrovias, com impacto de 2,2 bilhões de reais. Vale destacar efeito adicional em função da redução de 1 bilhão de reais de risco sacado ao longo do período, conforme mostrado na parte inferior da tabela. Seguimos agora para os resultados da Ipiranga no slide 7. Por favor,
No trimestre, o volume da Ipiranga cresceu 7% em relação a 24, com avanço de 8% no ciclo Otto e 6% no diesel, sendo que houve maior participação no spot. Isso é reflexo do início da recuperação do mercado, após a intensificação das medidas de combate às irregularidades no setor. No ano, o volume de vendas aumentou 1%, com crescimento de 2% no ciclo Otto e 1% no diesel. Encerramos 2025 com uma rede de 5.805 postos, resultado de 271 inaugurações e 326 depurações. O EBITDA ajustado da Ipiranga totalizou 1,2 bilhão de reais no quarto tri, 37% abaixo do ano passado em função do reconhecimento de quase 1 bilhão de reais de créditos extraordinários no quarto tri de 24. Já o EBITDA ajustado recorrente alcançou 1,1 bilhão de reais no trimestre, crescimento de 26% quando comparado com 2024. Esse desempenho reflete principalmente o maior volume de vendas e margens melhores, que foram parcialmente compensados por maiores despesas. No ano, o EBITDA ajustado totalizou 4,3 bilhões de reais, enquanto o EBITDA recorrente totalizou 3,5 bilhões de reais, um crescimento de 4% em relação a 2024. A geração de caixa operacional foi mais uma vez destaque, atingindo 4,3 bilhões de reais, alta de 41% na comparação anual. Esse resultado reflete a boa gestão do capital de giro e a disciplina operacional. O primeiro trimestre começou com janela de importação aberta, com consequente maior oferta de produto. Essa janela fechou no final de fevereiro, e com o conflito no Oriente Médio, a paridade de importação ficou bem mais desfavorável. Assim, esperamos a continuidade do crescimento de volume e de margens. Passando para os resultados da Ultragaz no próximo slide. O volume de GLP vendido no quarto trimestre ficou 2% abaixo do mesmo período de 2024, com redução de 5% no granel, principalmente pela menor demanda no segmento de indústrias e com estabilidade no envasado. No ano de 2025, o volume vendido também foi 2% inferior a 2024, com redução de 4% do granel e 1% no envasado. Esse desempenho é explicado pela dinâmica competitiva do mercado, impactada pelo ritmo de repasse dos aumentos de custo decorrentes dos leilões da Petrobras ao longo do ano, além de menor demanda empresarial, principalmente no segmento de indústrias. O EBITDA recorrente atingiu 474 milhões de reais no trimestre, alta de 7% em relação ao ano anterior. O resultado reflete, por um lado, os repasses de inflação de custos e um mix mais favorável de vendas, e, por outro, o menor volume de GLP vendido. No ano, o EBITDA recorrente totalizou 1,8 bilhão de reais, um crescimento de 5% quando comparado com 24. Esse desempenho reflete os efeitos dos repasses da inflação de custos, o mix mais favorável de vendas e a contribuição das novas energias, que compensaram o menor volume de GLP e os maiores custos e despesas. Para o primeiro trimestre de 2026, vemos continuidade dos bons resultados e um EBITDA similar ao observado no primeiro trimestre de 2025. Vamos para os resultados da Ultracargo no próximo slide, por favor. A capacidade estática média atingiu 1.131.000 metros cúbicos no trimestre, um crescimento de 6% em relação ao quarto trimestre de 2024, refletindo as adições de capacidade em Palmeirante, Rondonópolis e Santos. No ano, a capacidade estática média foi de 1.090.000 metros cúbicos. O volume faturado ficou 5% menor no trimestre e 9% menor no ano, quando comparado a 2024. Essa redução decorre principalmente da menor demanda por tancagem para importação de combustíveis pelos nossos clientes, efeito parcialmente compensado pelo aumento de movimentação em Opla. A receita líquida totalizou 261 milhões de reais no trimestre, uma queda de 8% em relação ao ano anterior, refletindo o menor volume faturado e um mix menos favorável de vendas. No ano, a receita líquida somou 1,021 bilhão de reais, redução de 5%, explicada pelo menor volume faturado, parcialmente compensado pelas maiores tarifas no período. O EBITDA ajustado foi de 144 milhões de reais no trimestre, uma redução de 15% em comparação ao quarto trimestre de 2024. Esse desempenho refletiu principalmente o menor volume faturado e maiores custos com operações ainda em fase de ramp-up,
parcialmente compensados por menores despesas. Em 2025, o EBITDA ajustado foi de R$ 585 milhões, queda de 12% em relação a 2024. Esse resultado reflete o menor volume faturado e os maiores custos associados às novas operações, que ainda estão em fase de ramp-up, compensados em parte por maiores tarifas e por despesas menores. Continuamos observando uma retomada gradual da demanda dos clientes dos terminais no início do ano, desafiada pela janela de importação fechada desde meados de fevereiro. Lembro também dos efeitos iniciais negativos do ramp-up de algumas das expansões. Nesse contexto, esperamos um primeiro tri com volume e EBITDA recorrente melhores que o último trimestre de 2025. Agora, falando sobre os resultados da Hidrovias do Brasil no próximo slide. O volume total movimentado apresentou crescimento de 65% no trimestre, em relação a 2024, refletindo as melhores condições de navegação tanto no norte quanto no sul, além de melhorias operacionais. No ano, o volume movimentado cresceu 22%, refletindo essas mesmas condições mais favoráveis de navegabilidade, as melhorias operacionais ao longo do ano e o maior volume em Santos, com o início e a consolidação da operação de sal. O EBITDA recorrente somou R$ 160 milhões no trimestre, revertendo ao resultado negativo registrado no mesmo período do ano passado, com destaque para os efeitos positivos das melhores condições de navegação e das melhorias operacionais. No ano, o EBITDA recorrente totalizou R$ 1,1 bilhão, um crescimento de 95% em relação a 2024. Esse avanço reflete principalmente a melhor navegabilidade nas regiões atendidas, melhorias operacionais e melhores tarifas médias. Lembro que em novembro concluímos a venda da operação da cabotagem, que contribuiu com os resultados do primeiro trimestre de 2025. Olhando agora para o primeiro trimestre, temos observado desafios maiores no recebimento de cargas da Operação Norte, condições de navegabilidade mais próximas da normalidade no sul, contudo, com alguns pontos de restrição no carregamento de minério. Diante disso, esperamos resultados inferiores ao do primeiro trimestre do ano passado. Por fim, para encerrar a apresentação, trago a composição dos investimentos realizados em 2025. Investimos R$ 2,5 bilhões no ano, cerca de metade destinada à expansão dos negócios e a outra metade voltada para manutenção e outros investimentos. O total realizado ficou em linha com o plano divulgado, mesmo considerando R$ 235 milhões de investimentos da Hidrovias, que não estavam incluídos no plano original. Excluindo esse efeito, os investimentos ficariam 9% abaixo do plano. Anunciamos o plano de investimentos de 2026, que é de até R$ 2,6 bilhões. Desse total, aproximadamente 42% serão destinados à expansão, com o restante voltado para manutenção e iniciativas de eficiência e segurança dos negócios. Os destaques estão aqui na apresentação e no comunicado ao mercado. Com isso, eu encerro a minha parte e agradeço a participação de todos. Vamos agora iniciar a sessão de perguntas e respostas. Para garantir a melhor dinâmica, gostaria de reforçar que as perguntas relacionadas a Hidrovias serão respondidas sob a ótica da Ultrapar, como acionista controlador, sendo que para detalhes operacionais específicos, o canal adequado é o time de RI da Hidrovias. Muito obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, clique em levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando sobre abaixar a mão. Para fazer uma pergunta por texto, basta enviá-la através do ícone Q&A, informando nome e empresa. Essas perguntas serão respondidas posteriormente pelo time de RI. A nossa primeira pergunta vem da senhora Monique Greco, do Itaú BBA. Por favor, pode prosseguir. Oi, pessoal, bom dia. Obrigada pela oportunidade de fazer perguntas. Parabéns pelos resultados. Eu queria explorar um pouquinho a dinâmica de margem de Ipiranga. A Ipiranga conseguiu fazer margens bem fortes aí no quarto tri. Entendo que principalmente por conta de um dezembro forte, né? Quais vocês entendem ter sido os principais motivos aqui que viabilizaram essa margem bem mais forte em dezembro? E aqui eu tenho uma curiosidade específica de entender se tem alguma relevância
maior atribuída, por exemplo, a um sourcing mais competitivo ou mais estratégico num contexto de arbitragem favorável para importação. E uma outra pergunta que eu ia fazer era sobre a dinâmica de share. A gente viu ali o mês de janeiro com uma dinâmica um pouco mais pressionada de share, né, como um resultado muito provável aqui de um excesso de oferta na cadeia. Queria ouvir de vocês como é que vocês estão vendo essa dinâmica de share, se vocês entendem que janeiro foi uma questão conjuntural, e especialmente agora, eu sei que é muito cedo, né, para ter um take sobre isso, mas especialmente agora com essa perspectiva de janela de importação bem fechada, o que a gente pode esperar para essa tendência de share aqui para frente. Obrigada. Monique, é linda aí. Obrigado pela pergunta. Bom, você está certa. O quarto trimestre ele foi uma jornada de evolução. Dezembro foi mais forte, muito similar a novembro, outubro um pouco mais fraco. E eu acho que isso está muito ligado, obviamente, à melhora de cenário, né? Então, todos nós acompanhamos aí tudo que está acontecendo no Brasil do ponto de vista regulatório, combate ao mercado irregular e etc., que leva, sim, levou ao longo do trimestre a uma tendência positiva. No teu comentário de share, janeiro, de fato, foi um mês que houve uma inversão da lógica ou da tendência de share que a gente vinha observando nos últimos tempos. A gente refuta isso muito a questão dos inventários, né? O inventário subiu muito ao longo do último trimestre. Quando o inventário sobe assim por arbitragem aberta, tem muito suprimento especulativo, né? Esse suprimento especulativo ele bota um pouco de pressão no sistema. Mas na minha visão, isso foi pontual. A tendência é que, de fato, com a melhora do ambiente, a Ipiranga recupere um patamar de share que ela havia perdido ao longo do tempo. E, por fim, no comentário das dinâmicas recentes aí de Oriente Médio, você está certa, eu acho que é muito recente para a gente tirar conclusões, mas algumas coisas a gente já sabe, né? A arbitragem fecha de uma forma importante, e, de novo, a arbitragem fechada de uma forma importante significa menos suprimento especulativo, e isso favorece as empresas que são supridoras estruturais do mercado brasileiro, como é a Ipiranga. Então, obviamente, a gente deve ver um cenário onde, né, toda a infraestrutura e toda a capacidade de suprimento da Ipiranga gere aspectos positivos para o negócio. Deixa eu aproveitar a pergunta e reforçar um ponto, que esse tema é bastante recorrente. Bom dia, Monique, é o Rodrigo agora. Essa questão da janela, ela afeta o mercado inteiro. A gente teve, até meados de fevereiro, a janela aberta de importação, o que fez com que os níveis de estoque da indústria atingissem um nível muito alto. E o que a gente vê a partir de meados de fevereiro foi essa janela fechada, e agora mais fechada ainda com as questões aí da evolução no Golfo. Então, isso vai afetar negativamente quando a janela fica aberta e positivamente quando a janela fica fechada, e beneficia nesse cenário as empresas que têm infraestrutura para atendimento regular do mercado no Brasil. Tá ótimo, obrigada, Pizinato, Linden. Nossa próxima pergunta vem do senhor Rodrigo Almeida, do BTG Pactual. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, Pizinato, Palhares, todo o time aqui do Ultra. Vou, talvez, fazer minha pergunta aqui mais focada em Ultragaz, a primeira. E vocês comentaram um pouco de perspectivas aqui para o primeiro trimestre, mas eu queria escutar um pouco de vocês aqui sobre a tendência para o ano, né? Porque em 2025 a gente teve um pouquinho de queda de volume, e então eu queria escutar um pouco de vocês como é que vocês estão vendo aí tendências, principalmente para o granel, que eu acho que foi o que performou um pouquinho pior do que a gente esperava ali no ano passado. Vocês estão vendo alguma possibilidade aqui de ganho de volume que seja interessante, novos clientes, ou alguma recuperação em algum cliente que você já tem na base? Se vocês estão vendo também algum efeito aqui já
do Gás para Todos já começando a mexer um pouco o ponteiro aqui no envasado também, se vocês puderem comentar sobre isso. E minha segunda pergunta, ela sai um pouco do contexto dos negócios atuais e ela volta ali para a estratégia de holding de vocês, né, e oportunidade de crescimento orgânico. Se vocês puderem relembrar para a gente aqui quais são as principais características que vocês olham quando vocês estão avaliando os novos negócios, principalmente no que se trata, se vocês topam ser minoritário, não necessariamente operar os ativos que vocês têm no portfólio, se vocês puderem dar uma geralzinha assim em termos de filosofia de investimento para vocês em crescimento inorgânico, acho que é legal também. Obrigado, pessoal. Rodrigo, o Tabajara aqui, obrigado aí pela pergunta, né? Vou começar aqui com um ponto que você trouxe da Ultragaz. Bom, acho que de tendência, você perguntou sobre tendência de volume, né? Acho que não tem nenhuma grande alteração no nosso plano, né? A gente continua ali perseguindo os objetivos de excelência operacional, né? De inovação focada no cliente ali, a gente conseguiu ali uma boa performance no ano passado, né? E é isso que a gente vê para esse ano aqui. Mais especificamente no segmento granel, a gente teve algumas variações ali, aí, mais em segmentos industriais de grande porte, com questões a ver com o comportamento de cada um desses segmentos ali, né, pouco a ver com a nossa operação. São flutuações que a gente já viu acontecer no passado, né? A nossa perspectiva de uma normalização ali nos próximos meses e trimestres, né, sem grandes alterações, né? Assim, acho que a gente continua, né, reforçando o foco naqueles segmentos que a gente acredita, né? Com muita coisa que a gente consegue entregar e vem entregando ali, olhando muito positivo mais à frente, né? Acho que o ponto do programa do Gás para Todos, né? Acho que a notícia que todo mundo acompanhou, que ele está completamente aprovado, né? E nas fases iniciais de implementação, né? É um programa que a gente sempre gosta de reforçar aqui, que ele é muito inteligente em direcionar, né, o subsídio ali para a população que de fato precisa, né? A gente está nessa fase de desdobramento do programa de implementação, né? A gente tem participado aí bastante, né? E é um programa que deve ter aí a sua plenitude nos próximos meses e trimestres, né? Leva um tempo de fato para ele amadurecer, mas agora ele já veio na esteira da aprovação, também com assim, reforço e a definição clara de pilares importantes aí de segurança e de respeito à sociedade para o setor, né? Então acho que é uma página importante aí que a gente como sociedade conseguiu avançar. Rodrigo Pizinato, obrigado pela pergunta aí sobre estratégia e passar assim, são três pilares principais que a gente pensa quando estuda uma transação. Primeiro, qual que é o setor de atuação dessa empresa, quais são as perspectivas de crescimento e de consolidação desse negócio. O segundo é quanto próximo está do que a gente conhece e pode implantar, inclusive, nosso modelo de gestão, criando valor. Quais alavancas, qual o tamanho das alavancas que a gente tem de criação de valor nesse setor, nessa potencial empresa. E, por último, um vendedor que queira vender e permita uma entrada a um preço atrativo que garanta um retorno adequado para o investimento sendo feito. São essas três coisas que a gente busca, foi isso que a gente buscou e encontrou na Hidrovias, e esse é o tipo de avaliação que a gente faz aqui quando pensa um novo investimento. Tá ótimo. Obrigado, pessoal. Bom dia. Nossa próxima pergunta vem do senhor Gabriel Barra, do Citi. Por favor, pode prosseguir. Senhor Gabriel, o senhor pode desmutar o microfone e prosseguir com a pergunta. Olá, pessoal. Bom dia. Obrigado por pegar minhas perguntas aqui. Pizinato, Palhares, todo o time. Eu tenho dois pontos aqui. Acho que o primeiro sobre o CAPEX de Ipiranga, né? A gente viu um CAPEX abaixo do que vocês tinham, o actual acabando um pouco mais baixo ali do que foi planejado para 2025. E eu queria ouvir um pouco de vocês sobre o motivo disso, né? A gente tem visto o mercado bem favorável, né? Principalmente para as majors do setor, dado toda essa discussão de informalidade. A gente tem visto até de alguns competidores seus que o processo de embandeiramento tem ficado um pouco mais favorável nesse momento. E aí, quando a gente olha para o CAPEX da Ipiranga, um pouco abaixo, chama um pouco de atenção. E aí eu queria ouvir um pouco do motivo, né? Se é
talvez a companhia aqui ficou um pouco mais eficiente aqui no embandeiramento, tendo que botar talvez um pouco menos de dinheiro upfront, talvez usando um pouco mais de posto antecipado, ou se viu um mercado mais competitivo e talvez tirou um pouco o pé nesse momento onde talvez tenha alguns players um pouco mais agressivos no processo de embandeiramento. Então, queria entender talvez aqui um pouco desse motivo e talvez se vocês pudessem trazer um pouco mais de cor nessa discussão, o porquê ficar abaixo do plano de investimento dado esse momento positivo do setor. O segundo ponto, também acho que até sobre Ipiranga e sobre alocação de capital, pegando um pouco do gancho da pergunta anterior, a gente viu, eu sei que é difícil de comentar rumor de mercado, notícia, etc., mas a gente viu essa notícia na semana passada sobre a venda da Ipiranga. A gente recebeu muita pergunta aqui sobre esse processo e acho que em linha com o que até o Pizzinatto acabou de responder, eu queria ouvir um pouco de vocês sobre, não só sobre a questão é, de aquisição, mas também na questão de olhar para dentro da companhia, né? Eu acho que nos últimos Investor Days vocês já vêm falando sobre uma visão um pouco mais ativa da companhia, né? Tanto em revisitar as teses que a companhia tem hoje, quanto olhar para fora também. E no momento que a companhia está gerando muito caixa, né? A companhia pagou quase 7% de dividendo esse ano, e vai gerar, na nossa perspectiva aqui, um caixa super interessante esse ano também, e numa alavancagem, de certa forma, confortável. Então, como equacionar isso, né? Para que vender agora? Para que fazer esse movimento de investimento ou não fazer movimento de investimento? Talvez trazer um pouco mais de cor desse processo da porta para dentro aqui da companhia. Então, são esses dois pontos. Obrigado. Bom dia, Barra. É o Rodrigo aqui. Eu aproveito e já respondo as duas questões. Sobre o CAPEX da Ipiranga e, enfim, sobre as outras questões. Só lembrando que a gente já falou isso algumas vezes, que a Ipiranga tem passado por um ciclo de CAPEX acima da expansão. E tem dois pontos que tem muita oscilação entre anos, que é investimento em infraestrutura e tecnologia. E a gente está, em 26 e 27, fazendo a substituição da plataforma de tecnologia da Ipiranga. E é um investimento relevante, a gente já falou bastante disso no próprio Ultra Day. Infraestrutura também está concluindo alguns terminais, algumas expansões que a gente fez. Essa é a principal oscilação que tem entre anos e tem uma certa postergação que estava prevista em 25, foi para 26, principalmente da plataforma de tecnologia. E à medida que esses projetos vão sendo concluídos, a gente vai voltando o CAPEX da Ipiranga para um patamar de manutenção, exceto, por exemplo, se surgir novas oportunidades de embandeiramento da devolução de mercado, mas daí a gente revê o plano e comunica isso. Mas isso é o que a gente está vendo para o ano de 2026. E sobre a questão que você perguntou da notícia, primeiro a gente não tem nada a falar sobre ela. E toda vez que a gente tem algo relevante, a gente faz um comunicado a todo o mercado, conforme está previsto na lei, inclusive. E a geração de caixa, como a gente já falou algumas vezes, a gente tem dois destinos. Ou a gente vai achar bons projetos para investir e continuar crescendo a companhia, ou a gente vai aumentar o pagamento de dividendo. E essa é uma decisão econômica agnóstica. E a gente vai continuar fazendo dessa forma. Obrigado, Pizzinatto. Super claro. Nossa próxima pergunta vem do senhor Bruno Montanari, do Morgan Stanley. Por favor, pode prosseguir. Senhor Bruno, o senhor pode desmutar o seu microfone e prosseguir com a pergunta. Oi, me escutam? Bom dia, obrigado por pegar as perguntas. Queria voltar um pouco no tema da janela de importação, especialmente para diesel, né? Entendo que a janela fechada ela beneficia os players mais estabelecidos, né? Mas eu sei que é muito cedo ainda, mas com o preço do diesel internacional onde ele está, vocês acham que vocês conseguem fazer o preço médio repassar isso sem grandes impactos aqui no mercado? Ainda no tema de Ipiranga, vocês puderem comentar na visão de vocês quais são os próximos passos na agenda regulatória, né, para lutar ainda mais contra as irregularidades, qual que é o timeline que vocês acham que isso pode evoluir, ajudaria bastante. E se eu puder fazer uma terceira também, vocês puderem comentar um pouco na estratégia de funding
eventualmente dívida versus capital de giro, risco sacado para 2026, para a gente entender um pouco como a geração de caixa deve se comportar, seria bastante útil aqui. Muito obrigado. Bom, Bruno, com relação à janela, de novo, assim, o Brasil tem uma dependência estrutural de importação de diesel. Nós temos um compromisso com os nossos clientes, a gente vai importar, vai garantir o suprimento, e naturalmente esse custo na participação dele dentro do nosso perfil de suprimento, ele é repassado. Com relação aos próximos passos do mercado irregular, eu acho que primeiro a gente precisa garantir que toda essa evolução que a gente viu no marco regulatório, ela de fato acontece, né? Então, devedor contumaz e outras evoluções que nós vimos, de fato, ela tem que começar a acontecer e a gente vê o resultado prático dessas mudanças que foram, na verdade, uma conquista do setor. Tem, claro, coisas ainda a serem feitas, né? E a gente pode listar algumas. A monofasia no ICMS do etanol, é importante que essa discussão aconteça, né? Hoje tem uma boa parte da irregularidade concentrada no etanol. Tem a questão do biodiesel, que ainda é um desafio, né? Não nesse momento, obviamente, porque deu uma inversão importante no custo do derivado, mas biodiesel, naturalmente, ele tem um custo maior e você tem os problemas de não mistura. Então, sim, tem muita coisa ainda na agenda, não é uma situação totalmente resolvida e a gente precisa manter o foco em melhorar o cenário competitivo como um todo. E nesse ponto, acho que os governos estão muito sensíveis a apoiar essas medidas, porque, por exemplo, o governo do Estado de São Paulo aumentou cerca de 200 milhões de reais de arrecadação com o avanço no combate à ilegalidade. Então, ainda mais no momento crítico de orçamento que a gente vive, isso tem muito valor para os governos. Bom, Montanari, obrigado aí pela pergunta, cara. E a respeito da estratégia de funding, assim, a gente tem acesso a um custo marginal de dívida muito competitivo, né? E ao longo do último trimestre do ano passado, a gente viu a oportunidade de antecipar a necessidade de refinanciamento da companhia para o próximo ano, né? Esse custo marginal, mesmo carregando no caixa, ele praticamente não tem carrego, e em alguns casos até o carrego positivo. A gente está bastante confortável com a nossa posição de liquidez para fazer frente às necessidades desse ano. E o Confirm, cara, como a gente já fala consistentemente, ele é uma alternativa de financiamento muito competitiva em determinadas situações. E a gente se sente muito confortável em usar mais ou menos a depender de necessidades, de descasamento pontual de caixa. Tem sido assim, né, nos últimos trimestres, e eu não vejo razão para ser diferente daqui para frente, né? Mas sempre com uma atratividade de custo, né, nessa análise, tá bom? Perfeito, muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Tasso Vasconcelos, do UBS. Por favor, pode prosseguir. Oi, bom dia a todo o time Ultra, obrigado pelas perguntas. Eu tenho duas aqui do meu lado também. Começando primeiro pela Ipiranga, Linden, eu lembro que no final do ano passado, no Investor Day, você até chegou a comentar que iria, naquele momento, estar discutindo mais o micro da Ipiranga e não tanto o macro, né, que era o grande foco de boa parte das discussões. Então, eu queria aqui talvez voltar na discussão mais cedo de plano de expansão da Ipiranga e aproveitar para entender, desde aquelas mudanças que vocês começaram a implementar no business em 2022, o que ainda está pendente, onde que vocês ainda estão vendo no micro, né, ali mais no operacional, deixando de lado ali todo esse avanço na agenda regulatória no macro, onde que a Ipiranga ainda tem grandes ajustes e grandes extrações de valor a serem feitas esse ano e nos próximos anos. Uma segunda pergunta, e talvez ou para o Pizzinatto ou para o Palhares, voltando na pergunta do Rodrigo de alocação de capital, talvez sob uma outra perspectiva, vocês tiveram uma fortíssima geração de caixa aqui no TRI, né? Mas quando a gente olha o balanço de vocês, apesar dessa geração de caixa, me parece que ainda houve um aumento no endividamento bruto
que parece ter sido compensado pela linha ali de aumento de aplicação financeiras ou os ativos financeiros, na ordem de mais ou menos 2 bilhões de reais. Agradeço se vocês puderem dar um pouco mais de cor nessa reconciliação desses recursos e como que essa movimentação se encaixa nessa estratégia da holding de alocação de capital. Essas duas perguntas aqui do meu lado. Obrigado. Bertaço. O que eu falei no Ultraday é que eu preferia 1000 vezes estar discutindo formas de melhorar a Ipiranga e de vender mais, ao invés de estar discutindo como combater mercado irregular, né? E eu acho que a agenda do mercado irregular ela nunca sai da nossa pauta, mas, obviamente, os avanços nos permitem a olhar mais, sim, ou permitem a mim, pelo menos, olhar mais, sim, para a venda e para melhorar a Ipiranga e, enfim, focar nas coisas que a gente precisa focar para o negócio. Nós temos, sim, um plano de expansão para 2026, vocês viram ali o que está, né, previsto como CAPEX de investimento de expansão. A gente está falando aí fundamentalmente de fazer em torno de 300 embandeiramentos, de trabalhar no nosso plano de infraestrutura que vem sendo trabalhado. Tem o tema de tecnologia, que ele é muito importante, então esse plano está preservado, fora todas as questões qualitativas que a gente vem trabalhando na Ipiranga nos últimos tempos e que vocês conhecem, já estão familiarizados. Eu acho que, do ponto de vista do que está pendente ou das grandes alavancas ainda que eu possa listar aqui, eu diria pelo menos duas. A gente tem aquele projeto logístico, que nós já falamos várias vezes, que ele ainda tem mais uns 2 anos de jornada e tem um valor importante aí para a gente capturar. E a gente tem a nossa migração do RP, que o benefício disso não é simplesmente um novo sistema operando, mas ele mexe com toda a forma da Ipiranga de operar, mexe com os nossos processos, enfim, ele traz uma eficiência importante, a gente tem essa expectativa. Então, acho que do ponto de vista dos grandes esforços aqui para 2026, 2027, eu listaria esses dois. Bom dia, Tasso Pisinato aqui. Sobre o aumento das aplicações financeiras, deixa eu só começar com três questões importantes. Primeiro, a gente segue sempre o princípio aqui de disciplina e prudência. Segundo, nosso custo médio de dívida hoje, excluindo os bondes, é abaixo de 100% do CDI. Então, a gente não tem custo de carregar dívida. E terceiro, a Ipiranga, um dia de giro na Ipiranga é 300, 400 milhões de reais. A gente está vivendo, mais do que até antecipado, um cenário de grande volatilidade. E a gente tem, nesse ano de 2026, 4.250 milhões vencendo de dívidas. Então, o que a gente fez no final do ano passado, antecipando isso? A gente antecipou o financiamento das dívidas que venciam para não ter que ir a mercado nessas condições que a gente está vivendo agora. É por isso o aumento do saldo de aplicações financeiras. Beleza, tá claro. Obrigado, pessoal. Nossa próxima pergunta vem do senhor Vicente Falanga, do Bradesco BBI. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, Pisinato, Palhares, todo o time da Ultra. Obrigado por pegar as perguntas. Eu tinha duas também. A primeira, além da janela mais aberta, né, os leilões de Petrobras de combustíveis aí, que acabou embaralhando um pouco aí a dinâmica competitiva e de share aí do pessoal maior, vocês estão vendo algum espaço para puxarem rentabilidade no quarto e no primeiro tri? E se sim, como tem sido a reação do revendedor na ponta aí na questão de feedback contra a competição? A minha segunda dúvida, o Palhares, ele mencionou nas tendências ali de Ipiranga, continuidade de crescimento de volume e margem, só para entender se isso é ano contra ano ou tri contra tri. Obrigado. Vicente, a melhora do cenário no Brasil, ela não é uma melhora só para Ipiranga, ela é uma melhora para o setor. Então, o que a gente vê hoje, sim, são margens na revenda mais saudáveis, margens na distribuição mais saudáveis e Estado com uma arrecadação maior. Eu acho que num ambiente onde o setor como um todo está ganhando, é natural que a gente veja oportunidade também
de melhorar a nossa rentabilidade. Então, não é uma questão de puxar a rentabilidade, mas é uma questão de estar num setor que vem num processo evolutivo. E essa margem, ela ainda não remunera adequadamente o capital empregado. Eu não sei se tinha mais um ponto, eu não peguei. Não, e o próximo ponto é a nossa visão de volume e margem é contra o quarto trimestre do ano passado, tá? Perfeito, obrigado, viu? A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao senhor Alexandre Palhares para que faça as considerações finais da companhia. Pessoal, queria agradecer mais uma vez o tempo de vocês, o interesse, a participação e colocar aqui todo o time à disposição para qualquer follow-up que a gente não conseguiu pegar de perguntas, tá bom? Um abraço. A teleconferência da Ultrapar está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.